Como vai, meu irmão, minha irmã? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa, nesse momento, inundar seu coração, seu lar, e que toda a família, ao estar reunida para adorar o Senhor, lendo a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, em comunhão com o Senhor, possam sentir de fato essa presença marcante do Espírito Santo, trazendo conforto, trazendo segurança, trazendo alegria, trazendo paz. É um momento especial para que nós possamos de fato exercitar a produção do fruto do Espírito Santo em nossas vidas, mais do que nunca. Nós, como homens, como mulheres de Deus, como igreja do Senhor, precisamos ardentemente desejar que o fruto do Espírito Santo seja produzido em nós. Vamos juntos para essa noite compartilharmos a meditação da Sagrada Escritura. Eu gostaria que você comigo, como nós fazemos sempre, pudéssemos fechar os olhos antes de lermos o texto sagrado para orarmos. Vamos juntos? Generoso Deus, nós te louvamos nesse momento, nós te agradecemos por tudo, porque sabemos, ó Pai amado, que as nossas vidas estão totalmente entregues nas tuas mãos. Que o Senhor tem conduzido nossos passos, que o Senhor tem controlado nossa vida, que o Senhor tem dado direção, ó Pai amado, a tudo quanto nós somos e tudo quanto nós temos. Nós lhe pedimos então, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Que o Senhor venha agir com misericórdia e graça. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre nós e nós venhamos ser inundados poderosamente. Que nós possamos ter em nossos lábios, ó Pai amado, palavras de louvor. E que a nossa mente, toda ela, Pai amado, de maneira integral, possa estar com pensamentos que venham adorar o Senhor, que venham agradar o Senhor, que venham bendizer o Seu santo nome. Nós oramos nesse momento, ó Pai, lhe pedindo, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de propor a temática para que nós possamos caminhar juntos desde esse primeiro instante até o momento último da ministração, para que você possa não apenas ser um interlocutor, um ouvinte, mas que você seja ativamente aquele que participa do entendimento do texto, que caminha comigo naquilo que nós iremos trabalhar juntos. Então guarde bem essa temática. E ela é uma pergunta para que você possa não apenas tentar responder de pronto, mas que você venha com o passar do momento que iremos estar juntos, consiga respondê-la. O que significa ser igreja? Guarde bem essa pergunta, porque é o tema que nós iremos caminhar e compartilhar juntos. O que significa ser igreja? É um estilo de vida ou apenas manifestação de religiosidade? Eu quero trabalhar com vocês como algo introdutório, fazendo menção de algo que ocorreu na vida de um dos apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo, um certo dia, estando com seu companheiro Silas, eles pregando a palavra, que era algo rotineiro, que era algo comum na vida deles, eles foram encarcerados. E a narrativa de Lucas, em Atos 16, vai contar para nós que a certo momento eles estavam presos, haviam sido açoitados de vara, estavam manietados, também com seus pés amarrados dentro de uma prisão, muito provavelmente insalubre, fria, e a certa altura, meia-noite, segundo a narrativa, esses dois indivíduos começaram a fazer algo inusitado, começaram a louvar o Senhor. Crise como aquela, você pode ter certeza que nenhum de nós enfrentamos, não é? Eles estavam encarcerados por amor de Cristo, pregando o Evangelho, e eles louvaram o Senhor. Isso para você é apenas manifestação de religiosidade ou era o estilo de vida de ambos, de Paulo e Silas? Eu particularmente entendo que era o estilo de vida deles, porque eles devotaram a vida ao Senhor. Eles viviam para a glória de Deus. E eles entregavam a vida para o Senhor. Paulo, em outro momento, vai dizer que para ele o viver era Cristo. E o morrer, então, era lucro. Porque se vivo estivesse, ele continuaria falando do amor de Deus. E se ele descesse à sepultura, naturalmente ele entendia, como nós devemos entender, que ele se encontraria imediatamente com Jesus nos ares. Isso deve ser aquilo que norteia a nossa vida, o nosso estilo de vida cristão, o nosso estilo de vida daqueles que creem no Senhor, precisa ser algo integral, construir todo o nosso ser, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos. Portanto, você vai comigo agora abrir sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos crentes em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós iremos ler alguns versos desse texto e iremos trabalhar juntos para chegarmos às conclusões acerca da pergunta tema
dessa ministração. Eu vou repeti-la. O que significa ser igreja? Estilo de vida ou manifestação de religiosidade? Vamos juntos? Abra seu texto. Comigo iremos lê-lo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse texto, irmãos, ele é magnífico. O conteúdo de aprendizado, o conteúdo de ensinamento que nós podemos absorver, que nós podemos extrair desse texto, sem dúvida alguma, é fabuloso. Desculpem o tropeço na leitura, questão de idade e as vistas vão ficando cansadas. Mas vamos juntos trabalhar o texto. Eu gostaria que você comigo pudesse, então, atentar para aquilo que eu quero compartilhar com vocês nesse instante, nessa noite, para esse culto em família de celebração ao Senhor. Nós iremos observar que quando Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica, ele escreve não apenas trazendo para eles a certeza, um reforço para aquilo que eles estavam vivenciando, para aquilo que eles estavam experimentando, mas eu gostaria que você pudesse guardar bem aquilo que Paulo vai dizer, particularmente no verso 6, sobre eles estarem enfrentando grande tribulação, mas ainda desfrutarem de gozo no Espírito Santo, ainda de estarem firmados no Senhor. Isso para nós é extremamente importante. O momento em que você e eu estamos vivendo é um momento onde é potencializado em nós, fica muito à flor da pele os nossos sentimentos. Aqueles que facilmente ficam irados, naturalmente vão perceber que isso aflora. Aqueles que ficam reprimidos também sentem o aflorar. Aqueles que se sentem deprimidos sentem e percebem isso. A ansiedade também está à flor da pele. Como nós podemos fazer então para tratar essas questões como igreja do Senhor? Nós precisamos definir quem nós somos de fato no Senhor. A nossa identidade no Senhor significa o quê? Nós vivemos um estilo de vida diante do Senhor ou nós aprendemos a demonstrar uma religiosidade? Nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para isso, fomos constituídos para isso. Quando nós olhamos para o texto, Paulo escrevendo a Tessalônica e exaltando os tessalonicenses, você pode de primeira mão fazer a seguinte pergunta: quem eram os crentes em Tessalônica? Se nós lermos Atos 17, versos 1 a 4 e também verso 12, você vai descobrir quem eram aqueles indivíduos que foram rendidos à palavra do Evangelho.
aqueles que se converteram quando ali Paulo esteve pregando a palavra. Lembrando que Tessalônica é uma igreja diferente de muitas. Ela é uma igreja que se formou num curtíssimo espaço de tempo. Um período mínimo, por assim dizer, naquilo que nós hoje observamos como forma de plantio, de revitalização e cuidado de comunidades de igrejas. Em cerca de 3 meses, Paulo já tinha liderança constituída. Paulo já tinha pessoas prontas para exercerem o seu ministério diante do Senhor. Eles todos estavam dedicados, entregues, devotados a servirem a Cristo. Portanto, Paulo ele não permanece em Tessalônica, mas as notícias da fé dos tessalonicenses alcançam os ouvidos daquele pastor. Você vai descobrir que aquele grupo que compunha a igreja eram basicamente judeus convertidos. Lembrem-se, eu mencionei agora há pouco Atos 17, eram judeus convertidos. Numerosa multidão, dentre essa multidão haviam gregos piedosos, e o escritor menciona que dentre esse grupo haviam muitas mulheres distintas e até de alta classe ou de alta posição. O que isso vai nos contribuir para entendermos esse momento vivencial de Paulo, a escrita de Paulo, porque Paulo está escrevendo a igreja nesses termos. Observem que eu quero passar para você o contexto histórico para vocês compreenderem o que estava ocorrendo naquele momento. Nós sabemos muito bem que a igreja ela é de fato inaugurada quando do Pentecostes. Jesus ele é assunto aos céus 40 dias depois de sua ressurreição. Cerca de uma semana, um pouco a mais, nós vamos ver aí o derramar do Espírito Santo sobre aquele grupo. E a primeira pregação pública para uma multidão é feita, e nós vemos que 3.000 almas se convertem naquele episódio inicial. Lá em Atos 2, a seguir todos os versos, nós vamos ver esse milagre que está acontecendo. Eles estavam vivendo um período festivo em Jerusalém naquela época. Muitas pessoas de várias etnias, judeus que haviam no período da diáspora se espalhado pelo mundo, agora retornam para Jerusalém, para diante do templo do Senhor poderem cultuar. A igreja então, a partir daquele momento, ela é toda movimentada pela ação do Espírito Santo, e os crentes no Senhor, aqueles que são tomados pelo Espírito, eles começam a compartilhar a palavra com grande ousadia. O dom marcante da igreja, o dom comum de todos os crentes, guarde isso, meu irmão, não é o falar novas línguas. Nós não vamos entrar no mérito sobre isso nesse momento, mas eu quero dizer para você que o dom particular, o dom comum de todos os crentes, está contido lá no capítulo 1 de Atos, verso 8, quando o Senhor Jesus Cristo vai deixar claro para aquela igreja, para aquele povo, para os seus servos, que o Espírito Santo viria sobre eles, e eles seriam tomados pelo poder de Deus, e seriam testemunhas em todos os lugares, Judeia, Galileia, Samaria e confins da terra. Eles estariam habilitados, isso seria comum de todo crente, deve ser comum de cada um de nós. Isso faz parte do exercício do ministério universal dos crentes. Nós somos sacerdotes em Cristo para podermos anunciar o Evangelho em Cristo Jesus. É por isso que isso é comum para nós todos. A ideia da ousadia, a ideia de anunciação, isso faz parte da vida do crente, deve fazer, portanto, para mim e para você. E nós vamos ver que esse contexto histórico é um contexto recheado de indivíduos que estão prontos para poder anunciar a palavra. Paulo, então, ele vai ser levantado. A partir da narrativa do capítulo 9 dos Atos, Paulo ele já está sendo introduzido na história, a priori como uma personagem secundária, e depois ele passa a ser protagonista na história da narrativa, porque agora ele passa a ser um evangelizador efetivo aos gentios. Ele vai alcançar um grande e vasto território pregando o evangelho. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção justamente sobre o que está acontecendo anteriormente, porque grande parte desses judeus que falavam cerca de 16 línguas distintas e eram nascidos em outros lugares, estavam em Jerusalém. Nós conhecemos a história, sabemos que em um determinado período os judeus eles foram levados para cativeiros. Mais tarde, nesse período que nós conhecemos como período intertestamentário ou interbíblico, ocorre aquilo que chamamos de dispersão ou diáspora judaica.
muitos vão para vários lugares habitáveis e ali estabelecem sua morada. Portanto, esses indivíduos estão morando em outros países, nasceram em outros lugares, mas eles têm ainda uma tradição, eles são judeus e eles retornam para a sua terra. Mas como eles faziam para estarem louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, uma vez que eles não podiam ir para o templo, não havia essa constância de visitação ao templo. Lembram, os judeus que estavam em Jerusalém, qual era a prática deles? O capítulo 3 de Atos mostra que Pedro e João eles iam orar no templo com frequência. Isso era praxe daqueles que moravam em Jerusalém, conhecerem o templo e visitarem o templo. Mas como esses judeus se viraram, e essa é uma questão interessante nesse tempo de isolamento social, nós estamos enfrentando nesse presente século, nossa presente geração, como nós vamos nos virar, como nós temos que nos virar como igreja. Nós temos que cultuar o Senhor aonde nós estamos, porque a igreja do Senhor ela não está restrita ou circunscrita a espaço ou paredes que a limitam. Ela adora o Senhor em qualquer lugar. Isso é importante. Nesse período, os judeus da diáspora, então, idealizaram um lugar de reunião, um lugar de oração, que eram as chamadas sinagogas. Sinagoga é um termo grego, que vem ser utilizado mais tarde, mas ela tem o seu correlato, Beit Knesset, que é um termo da língua hebraica, que vai falar justamente a mesma coisa, um lugar de reunião, um lugar de oração. Que a sua casa agora seja uma casa de oração. Que o seu lar seja um lar de oração. Onde a igreja está reunida, você pai, você mãe, os filhos todos em volta da palavra do Senhor para a meditação. Isso vai ocorrer, as sinagogas vão ser desenvolvidas, vão ser criadas por volta aí em torno de 750 antes de Cristo. Lá mais ou menos por volta de 722 Israel vai ser arrasado pelos assírios. Nós vamos ver concomitantemente Judá também sofrendo a invasão pelos babilônicos. E mais tarde, somente depois do regresso do exílio, por volta de 517, o culto começa a ser centrado nas sinagogas, nesses locais de reunião, para atender às necessidades dos judeus num tempo totalmente inusitado. Nós, nesse período, estamos nos reunindo em nossas casas para adorar. Nós cremos que dentro de breve esses decretos devem ser flexibilizados, devem mudar de postura, para que nós possamos voltar à concentração pública, ao ajuntamento solene, para juntos adorar. Mas isso não impede que nós vivamos o nosso estilo de vida em adoração dentro dos nossos lares. Então vamos juntos caminhar. Damos juntos agora um grande salto, vamos mais para frente, vamos caminhar lá por volta do século XVI, mais precisamente quando da Reforma Protestante, em 1517. Os desdobramentos da Reforma foram obrigatoriamente um movimento daqueles cristãos que passam a ser removidos ou divorciados da Igreja Mãe. Lembrem-se vocês, aqueles reformadores eles não tinham o desejo ou a intenção de abandonarem a Igreja Mãe, conhecida como a Igreja Estatal, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, mas eles foram forçados pelas circunstâncias. Eles não podiam mais estar congregando naquele lugar, eles precisaram estar, então, adaptando-se para continuar louvando o Senhor. 4 vertentes primeiras do chamado protestantismo clássico vão surgir aí. Nós temos os luteranos, nós temos os presbiterianos, nós temos os anglicanos e nós vamos ter um movimento embrionário chamado anabatista, que mais tarde vai dar origem aos batistas. Existe aí, nesse particular, ainda algumas controvérsias acerca de serem os anabatistas o pai dos batistas, como nós conhecemos. Mas isso é para um outro momento. Eu gostaria então de caminhar com você, ofertando os questionamentos acerca do que vem a ser igreja. Nós somos chamados para vivermos um estilo de vida de adoração, um estilo de vida que glorifique ao Senhor. E a igreja ela vai ser constituída em tempos de crise. Queridos irmãos, a igreja ela cresce naturalmente em tempos de paz. Tempos de paz permite que a igreja ela possa ficar tranquila, ela possa se estabelecer. Atos 9:31
o escritor sagrado diz que a igreja tinha paz sobre toda aquela região e ela crescia. Deus ia acrescentando vidas. Mas no tempo da perseguição, pastor, você pode perguntar, a igreja cresce ou não cresce? Na verdade, no tempo da perseguição, no tempo da crise, a igreja ela é depurada. A igreja não cresce em tempo de crise. A igreja se depura nesses tempos, porque é um momento justamente com o qual nós vamos observar aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que estão vivendo a religiosidade ou aqueles que vivem de fato um estilo de vida totalmente devotado e entregue ao Senhor. E é por isso que eu estou citando para vocês Tessalônica. Por volta aí do ano 50, no domínio do nosso Senhor, no ano depois que Jesus Cristo ele já está assunto aos céus, quando nós começamos a contar nosso calendário, no ano 50 depois de Cristo, Paulo e Silas, eles estão ali lançando as bases, fincando as bases da pregação do Evangelho naquela cidade, Atos capítulo 17, como eu já mencionei anteriormente. Mas de forma surpreendente, irmãos, mesmo privados de acompanhamento, Paulo não podia estar presente com eles. Aqueles irmãos mostraram uma comunidade cristã magnífica no Senhor. O fato de não estarem tendo o seu pastor próximo deles, para estar tocando neles, caminhando com eles, sentando com eles, conversando com eles, não impediu os tessalonicenses de serem maduros na fé e continuarem adorando o Senhor. A agenda dos tessalonicenses não estava circunscrita à pessoa de Paulo, a agenda deles estava circunscrita à presença de Cristo nas suas vidas. E é por isso que eu chamo a sua atenção. Esse momento é fundamental para mim e para você. A figura do pastor é a figura interessante, sim, a figura de guia, sim, mas a presença marcante na vida da igreja é a pessoa de Cristo. O pastor é aquele que presta contas diante do Senhor, do rebanho. Ele é o atalaia do Senhor, isso nós entendemos. Mas nós não tiramos a responsabilidade da igreja, e é isso que Paulo vem nos mostrar. Isso vai chamar-nos a atenção de maneira profunda e pontual. A condição daquela igreja era magnífica. Se você observar o texto, ele nos mostra tudo isso. Aqueles irmãos, eles tinham defeitos? Sem dúvida alguma eles tinham defeitos, como nós temos defeitos. Eles tinham dificuldades com teologia? Sim, nós também temos. Muitas vezes nós não compactuamos com alguns pensamentos doutrinários teológicos, mas nós temos algo que muito mais nos fortalece e nos une, que é o Senhor Jesus Cristo. Havia dificuldades sobre pecados ocultos naquele lugar, sem dúvida alguma, como há no momento atual. Tinha gente preguiçosa? Tinha. Se você observar a segunda carta que Paulo escreve, ele vai tratar justamente essa questão. Ele vai deixar bem claro para eles. Mas eu quero chamar a sua atenção agora sobre algo muito interessante, e é justamente sobre quando Paulo fala da atitude de alguns no que diz respeito a não estarem se dedicando também àquilo que deveriam se dedicar. Em Tessalônica, quando ele chama alguns de preguiçosos, dizendo que quem não trabalhasse não deveria comer. Provérbios 25:17, o escritor nos dá um alerta que eu acho bem interessante. Ele diz assim: não faças visitas frequentes à casa do teu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Paulo está chamando a atenção de alguns que, na visão, achando que Jesus iria voltar iminentemente, naquele mesmo instante que eles aguardavam, eles deveriam parar então todas as atividades, parar de trabalhar. Seria mais ou menos como estarmos nessa quarentena, isolados socialmente, restritos ao nosso ambiente vivencial, à nossa residência, à nossa casa, nós resolvermos deixarmos tudo de lado. Nós não vamos mais cuidar dos afazeres, nós não vamos mais planejar, nós não vamos mais projetar, nós não vamos mais traçar nada. Nós não vamos rascunhar o que iremos fazer amanhã. Quando sairmos desse momento, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos sustentar nossa família. Alguns tessalonicenses estavam simplesmente deixando a vida os levar. E aí Paulo entra e diz, olha, não funciona assim. Paulo exalta a postura vivencial deles, mas alguns precisavam ser exortados, e Paulo vai trabalhar isso. Como era Tessalônica? O ambiente onde a igreja foi estabelecida. Tessalônica era uma cidade considerada grande, ela deveria ter em torno de 150 a 200 mil habitantes. Ela era uma grande cidade. Muitos de nós nascemos em cidades pequenininhas,
Nós temos no nosso solo brasileiro aí mais de 5 mil municípios e tem algumas cidades que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil habitantes. Próximo de Tessalônica é muito pequeno, é muito ínfimo, é praticamente um bairro. Mas é interessante que aquela cidade, irmãos, ela era saturada de perversão sexual dos seus moradores. O sistema de prostituição, de lascívia, dominava aquela cidade de forma larga. Até as paredes das casas dos tessalonicenses, elas tinham gravuras e elas tinham pinturas de obscenidades. E era generalizado naquela cidade toda. Era comum todos os tessalonicenses viverem e olharem para isso e achar isso natural. Nós vivemos uma época onde a imoralidade, a indecência tem se feito natural aos nossos olhos. Mas nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Havia criminalidade? Você sabe que é isso? Havia muita criminalidade e a coisa crescia de forma galopante. Havia divórcio? Com certeza, era crescente. Crianças eram abandonadas, haviam assassinatos, havia crise crônica instalada naquele lugar? Sem dúvida havia. Os tessalonicenses não estavam vivendo num momento melhor do que o que você e eu vivemos hoje. Eles viviam num momento muito similar. Eles não viviam num momento tecnológico, mas eles viviam num momento muito parecido com o seu e com o meu no dia de hoje. É por isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Para vocês observarem que nós somos chamados não para vivermos a religiosidade fria, mas somos chamados para termos um estilo de vida que adora o Senhor. Naquele lugar havia uma comunidade judaica muito forte. Eram judeus zelosos de suas tradições. Nós sabemos ali que eles haviam construído uma grande sinagoga. Paulo teve a oportunidade de pregar nesta sinagoga em Tessalônica, mas é interessante que esses judeus religiosos, devotos, resistiram duramente à mensagem do Evangelho da Cruz. Somados a eles, todo esse ambiente pagão, esse ambiente belicoso no sentido de se arvorar no pecado, se uniram contra Paulo para flagrantemente tentar abatê-lo ou desanimá-lo. Mas Paulo continuou pregando a palavra e a igreja foi ali plantada. 1 Tessalonicenses 2, nós vamos ver isso, né? E na segunda carta também, no capítulo 1, nós vamos observar. Mas por quê? Vem outra pergunta. Os tessalonicenses foram capazes de manter tanta firmeza e maturidade em apenas 3 meses sem a presença do pastor Paulo? Como nesse período de dias nós vamos conseguir manter a nossa firmeza, a nossa tranquilidade, a nossa esperança e a nossa firmeza sem estarmos nos reunindo no ajuntamento cotidiano, de domingo a domingo, de semana a semana, tendo a nossa rotina de igreja funcionando? Como você e eu precisamos nos virar nesse tempo? E a resposta ao nosso tema vai ser dada a partir daí. Eu gostaria que você observasse muito bem. E isso deve ser uma prática minha e sua. Nossa, a todo momento nós devemos vivenciar isso. Observem o verso de número 2 do texto que nós lemos. Paulo está dizendo assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Como a igreja de Tessalônica pôde sobreviver um período de crise. Como eles puderam sobreviver isolados dentro de uma cultura perniciosa. Como eles puderam sobreviver e ainda serem exaltados, se tornarem modelos para outros. Porque viviam um momento idêntico ao que você e eu estamos vivendo agora. Queridos irmãos, simplesmente porque havia cobertura de oração. O verso 2 nos mostra isso. Nós precisamos estar a todo momento nos revestindo da armadura do Senhor. Paulo, a outra igreja em Éfeso, vai dizer dessa forma. Éfeso é circular, uma carta para todos lerem. Mas no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus e ao final, a partir do verso 18, para quê? Para que a todo tempo a igreja possa estar pronta para orar e para interceder. Nesses dias, mais do que nunca, você e eu devemos estar prontos, dedicados a uma vida devota de oração. Orar uns pelos outros. Lembrem-se dos seus irmãos. Busque na sua memória. Clame ao Senhor, apresente cada família, cada vida, cada pai, cada mãe, cada irmão, seus vizinhos, todos os seus familiares. A igreja só vai se manter de pé nesse período turbulento se ela clamar
um pelo outro, cada irmão estarem orando, debruçados diante do Senhor, apresentando-se para a glória de Cristo Jesus. A igreja de Tessalônica se manteve firme e madura, porque havia cobertura de oração. Nós vamos perceber que havia outra característica que a manteve firme no Senhor no período da crise. Não apenas a oração de terceiros, a oração dos irmãos, mas a igreja de Tessalônica tinha uma característica pessoal. Olhem o verso 3, verso B. O texto vai dizer que aqueles irmãos operavam a fé. O texto é claro em dizer que a fé deles era uma fé viva, uma fé dinâmica, uma fé operosa. A igreja precisa ter uma fé que é atuante. Nesse momento não é momento de nós ficarmos chorando as pitangas, ficarmos olhando para o momento crítico, para o momento dificultoso e começarmos a duvidar que Deus está cuidando de nós ou vai cuidar de nós. Mais do que nunca é momento de expressarmos a nossa fé. Esse momento é um momento onde está sendo colocada em xeque a nossa convicção no Senhor. Abacuque, escrevendo no seu livro, vai dizer que o justo viverá pela fé. Ainda que tudo esteja de pernas para o ar, ainda que as nossas certezas sejam incertezas, uma certeza não pode faltar: a convicção de que o Senhor cuida de nós. A nossa fé é operosa, a nossa fé tem que atuar. Nós vamos perceber que havia outra coisa muito importante que fazia com que a igreja permanecesse firme e madura no Senhor. Além da cobertura de oração, além de uma fé operosa, havia um esforço que era motivado pelo amor. Ainda no verso 3, a parte C do versículo, Paulo está dizendo: olha, é impressionante a paciência que vocês têm demonstrado no amor. Eles eram amorosos, eles estavam prontos para atenderem uns aos outros. Hoje nós temos a facilidade, irmãos, de termos aí um aparelho telefônico, um aparelho celular, para que nós possamos nos comunicar, falar com os irmãos. Então aproveite isso para fazermos essa rede de relacionamentos fluir. Conversarmos com os nossos irmãos, ligarmos para eles, falarmos com eles, estarmos interagindo, não aguardando apenas o pastor Paulo escrever a carta. Mas que nós possamos ser uma igreja que interage, ainda que não possamos nos tocar fisicamente, mas nós estamos juntos para adorarmos o Senhor. Nós temos outra característica importante daquela igreja que se mantinha firme e madura: eles perseveravam, porque eles tinham esperança. E a esperança deles não era no homem. A esperança deles não era nos Messias humanos, mas no Messias real, no Messias Senhor da igreja, no Cristo ressurreto. A esperança deles era Jesus. Ainda a parte C do verso 3, o escritor vai dizer lá claramente para nós que a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus Pai. Uma igreja que espera em homens, ela está fadada a ruir, mas uma igreja que espera no Senhor, nas portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Nós somos chamados para isso. E aí você vai questionar-se: mas por que então disso tudo, pastor? Paulo vai dar os porquês a partir de então. Ele vai dizer que ela é uma igreja firme e madura porque ela era coberta de oração, tinha uma fé operosa, se esforçava motivada pelo amor e perseverava na esperança em Jesus, mas tudo isso se deu porque aqueles irmãos, verso 4, eles eram eleitos de Deus. Sabemos que vocês são eleitos no Senhor. Nós somos a igreja eleita, nós pertencemos a Cristo, nós somos comprados por Ele. E Paulo vai dizer também: sabemos que o nosso evangelho, verso 5, não chegou a vocês de uma maneira banal. Nosso evangelho não chegou a vocês com inteligência ou esforço humano. Nosso evangelho chegou a vocês pelo poder do Espírito Santo. Nosso evangelho chegou a vocês em plena convicção e certeza de que estávamos ali porque Deus nos orientou, porque Deus nos encaminhou, a certeza de que Deus tem guardado vocês e que Deus vai guardar vocês. Ela é convicção plena na minha vida, dizia Paulo, e vocês têm que ter a mesma convicção. Eles tinham que compreender isso. Versos 5 e verso 6 mostram isso para nós. Eles imitavam Paulo. Aqueles irmãos eram de fato consistentes na sua espiritualidade. Nós não fomos chamados para sermos crentes ou cristãos ou evangélicos ou servos de Deus bipolares. O bipolar é aquele que hoje está alegre e amanhã está triste.
É aquele que está eufórico e depois está depressivo. Nós somos chamados para termos uma única personalidade sarada no Senhor para a glória do nome dele. Os Tessalonicenses assim demonstravam esta convicção de fé no Senhor. E aí você vai dizer, mas hoje, pastor, é muito mais difícil do que era no passado. De forma alguma. Do jeito que nós vivemos um caos moral, eles viviam. Do jeito que nós temos uma sociedade hipócrita e nós temos uma sociedade corrompida, eles também viviam. Mas e como eles se tornaram modelos? Porque eles confiavam no Senhor. Tessalônica, então, nesse período, ela vai estar enfrentando tudo isso. Aqueles irmãos estão passando por todas as barreiras e enfrentamentos. Perseguições, acusações, desrespeito, dúvidas eram colocadas a todo momento contra eles naquele lugar. Mas eles estavam a todo momento prontos para louvar o Senhor, porque eles eram corajosos. Você vai observar isso no verso de número 20. Não se abalavam diante das circunstâncias, sempre faziam as coisas de modo correto. Na verdade, verso 6, eles estavam prontos, vocês foram feitos nossos imitadores e receberam a palavra em meio à tribulação. Eles estavam prontos para adorar o Senhor. Eles eram convictos, eles estavam firmes no Senhor. De tudo isso nós observamos. E eram indivíduos comprometidos, prontos para falarem de Jesus. Eu já quero chegar no momento último dessa meditação, trazendo a resposta, que nós fomos chamados para viver um estilo de vida que glorifica ao Senhor. Aqueles crentes, irmãos, não viviam apenas em Tessalônica. Aqueles irmãos viviam em Deus, em Cristo Jesus. A vida deles estava restrita a adorar a Deus. E essa mesma vida que eles viviam, nós devemos viver, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que adora a Deus, a vida dos eleitos. O verso 4 dessa primeira carta, no capítulo 1, onde nós lemos, mostra isso. Aqueles irmãos tinham a capacidade de andarem santos para glorificarem o Senhor em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós somos chamados para isso. Esta foi uma típica comunidade que aprendeu realmente a ser igreja. Não apenas um lugar de reuniões, mas aprenderam a viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos sinagoga de Deus. Nós somos chamados para sermos igreja de Deus, para adorarmos o Senhor onde quer que estejamos. Se a igreja precisa ter algum tipo de ambição, que a ambição da igreja seja louvar, adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Querido irmão, coloque a mão do seu coração. Generoso Deus, nós te louvamos pelo exemplo da igreja em Tessalônica, pelo exemplo de Paulo, pelo exemplo hoje da tua igreja nesse presente século. Que nós possamos, ó Pai amado, ser imitadores teus. Que nós possamos aderir a esse exemplo e nos tornarmos, ó Pai amado, crentes que vivem para a glória do teu nome. Que o nosso estilo de vida seja aquele que te agrada. Portanto, nós oramos chamando a tua bênção sobre os teus filhos em o nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço. Creio que breve, em nome de Jesus, nós teremos aí, como eu disse lá no início, a flexibilização desses decretos estadual e municipal, para que nós possamos começar a retomar aí com toda a responsabilidade nossas reuniões, nosso ajuntamento, e a vida vai se encaixando, vai voltando ao normal, naquilo que nós julgamos ser de normalidade. Mas o que não pode deixar de acontecer é de sermos uma igreja que vive um estilo de vida que glorifica o Senhor em qualquer circunstância. Seja em tempo de pandemia ou não, nós louvamos o Senhor a todo momento. Em tudo nós iremos dar graças ao nosso Deus. Portanto, nós louvamos e nós bendizemos ao Senhor por isso. Forte abraço a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana para a glória de Deus.